Gente, olha, isso tudo que vocês estão falando aí do Coronel Cassadini é só a ponta do iceberg aí de um plano de milicialização do Brasil, muito parecido com o que aconteceu nesse processo no Rio de Janeiro, por exemplo, em Rio das Pedras, que era um lugar onde o clã Bolsonaro tinha muito voto, principalmente o Flávio Bolsonaro, e que era dominado, né, pela milícia de Rio das Pedras, que tinha o seu braço armado de extermínio, que era justamente capitaneado por quem? Pelo Adriano da Nóbrega, que foi morto e foi homenageado tanto pelo Bolsonaro quanto pelo Flávio. Acendeu um alerta na PF essa operação ontem, viu, gente? Foi. Posso continuar aqui? Claro. Vocês já esmiuçaram bem esse caso, né? Ontem eu conversei com fontes aí da Polícia Federal e realmente, assim, essa investigação começou com o assassinato desse advogado, né? Lá em Cuiabá, e essa investigação começou pela Polícia Civil. Como é que isso chegou na Polícia Federal? Chegou justamente pelo esquema de vendas de sentenças, né? As vendas de sentença que envolvia Superior Tribunal de Justiça e também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que foi feito pelo lobista aí dos tribunais, né? Que foi descoberto nos celulares. Só que a grande questão é que nem a Polícia Federal em Brasília tinha noção de que isso incluía um grupo de extermínio ligado ao 8 de janeiro. Gente, isso é uma questão. Essa semana, a própria Polícia Federal pediu ao Cristiano Zanin a prorrogação desse inquérito, dessa investigação, por mais 60 dias. Isso foi concedido por qual motivo? Porque justamente acendeu esse alerta na Polícia Federal que esse comando de caça aos comunistas, que tem um nome muito simbólico, né? Que é o Grupo de Ação que atuou antes do golpe de 64. Né? Inclusive, depois do golpe em 68, eles chegaram a invadir o Teatro Rude Escobar durante a peça do Chico Buarque, Roda Viva. Então, esse grupo, a PF suspeita que seja apenas uma das milícias formadas pelos extremistas bolsonaristas durante esse processo. Gente, é muito grave, né? Esse coronel Cassadini, sabe como é que ele financia, como é que ele cria essas questões, esses grupos? Ele é o financiador desse grupo, né? Ele é general da reserva. E ele recebeu em fevereiro, o contra-cheque dele veio como remuneração bruta R$ 26.400. Recebeu no bolso limpo R$ 18.000. Essa figura que está aí, ó. A gente que paga o salário desse militar golpista para ele montar um grupo de extermínio neofascista para matar, como eles dizem, como diz o nome, comunistas, quem eles acreditam que não sejam comunistas, e isso inclui qualquer um, viu? Qualquer um de nós aqui, vale 50 mil a cabeça. Quem eles acharem que é comunista, quem eles acharem que é criminoso, né? A cabeça do comunista vale menos que o Plínio Teodoro. Como que está a tabela? Vale menos, viu? Comunista como nós aqui, ó, que eles acreditam, né? Eles nos taxam como comunistas, vale 50 mil reais. Gente, isso é uma questão... Eu sou comunista mesmo, viu? Eu não sou só Você taxada. é comunista mesmo, né? Então você estava bem aí na mira desse pessoal, né? Então é extremamente perigoso, porque o que a PF vai investigar agora? A possibilidade, e é uma possibilidade real, de que haja uma estrutura de milicialização no país a partir dos grupos bolsonaristas. Importante dizer que o Cassadini, essa figura aí, ele atuou, ele entrou para a reserva, é muito interessante, eu fiz uma matéria ontem, né, sobre ele entrou para a reserva no fim de 2019. Só que entre março e setembro, ele foi subsecretário de Integração de Segurança Pública da Secretaria de Segurança Pública de Minas Gerais. O que ele fazia? Ele fazia ponte, na verdade foi indicação
do próprio Bolsonaro, né, para fazer a ponte com o Ministério da Justiça do Moro. Na época, o Sérgio Moro. Então, olha para você ver, o Cassadini, que é colega de turma do Bolsonaro na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras, que assinou uma moção de apoio ao Bolsonaro, atuava na Secretaria de Minas, fazendo articulação com o Ministério da Justiça de Sérgio Moro, inclusive recebendo por viagens que ele fazia treinamento. Agora a gente não sabe mais, porque a gente vê que ele é um assassino, né? Ele é um articulador de um grupo de extermínio, por exemplo, com o Espírito Santo, para treinar agentes que supostamente trabalharam na segurança da Copa Sub-17 da FIFA. Gente, mas a gente não sabe mais. Aliás, assim, lembrando que o Espírito Santo é onde existe uma das células de extermínio mais antigas do Brasil, que é a Escuderie Lecoq. Então, a gente vê que existe essa investigação. Começou lá no assassinato lá em Cuiabá, que parecia uma queima de arquivo simples, né? Hoje chegou na PF em Brasília com uma preocupação de que existem grupos de extermínio, outros bolsonaristas atuando ainda em território nacional. E por que, só para a gente fechar aqui, gente, por que existe essa possibilidade de haver outros? O Cassadini tinha base em Belo Horizonte, inclusive ele foi casado, teve uma relação com a esposa dele é de uma família que tem muita penetração entre os militares de Minas Gerais. E essa ação aconteceu em Cuiabá. Então, nada impede que o Cassadini, como ele próprio disse aí nos vídeos, esses grupos para fazer massa de manobra, ele desenvolveu também, além dos grupos para incitar a massa de manobra, ele construiu também estruturas, como ele fez em Cuiabá, para assassinato de comunistas, né, de criminosos, né, na verdade, de assassinatos daqueles que eles acreditam serem inimigos aí desse projeto ditatorial do Bolsonaro. Isso é uma bomba, gente. Porque o que aconteceu em 1960, que o CCC foi formado em 1960, o golpe aconteceu em 1964. Então, é exatamente o plano do Cassadini. Você fazer diversas milícias, daí você coloca essas pessoas na rua e qualquer voz que se levante contra isso vai ser o quê? Vai ser assassinada, como foi aí, meio que por engano, viu? Porque parece que esse advogado nem tinha a ver com essa questão das compras de sentença, né? Ele estava advogando para um adversário desse Aníbal, que perdeu duas fazendas no valor de 100 milhões de reais. Lá. Era uma briga, era uma disputa entre o Aníbal, o bolsonarista, era dono de uma fazenda, e o Zampieri, o advogado, tá a foto dele aí, o Roberto, ele representou uma outra parte e ganhou a disputa. Um desembargador lá de Mato Grosso deu uma decisão que favoreceria o cliente do Zampieri. E aí eles, com temor de que o desembargador tomasse novas decisões, falaram, não, vamos eliminar o Zampieri agora. E aí não é por acaso. O pistoleiro que aparece aí à direita saiu lá de Belo Horizonte. Por quê? Ele usava, o coronel Cassadini, ele usava como intermediário um instrutor de tiro, que era o cara que trouxe. Então, como ele já tinha passagem lá para o Belo Horizonte, é por isso o pistoleiro saiu. E olha o pistoleiro disfarçado de velhinho, bondoso. Sabe como ele se apresentou, o pistoleiro, ao advogado, Plínio? Ele chegou lá e falou, olha, eu represento uma estadunidense que quer investir aqui em Mato Grosso, ela tem uma grana. E aí o Zampieri ficou de olho e falou, foram várias reuniões com esse velhinho bonzinho aqui do lado direito, que parece bonzinho, ele se dizia capelão, ligado à religião, etc. e tal, mas era um assassino de aluguel. E aí, depois de vários encontros com advogados, sob pressão da quadrilha,
ele decidiu que ia executar o Zampieri na rua mesmo. Mas então, nós não estamos falando mais de um plano punhal verde e amarelo. Nós estamos falando de um caso que houve execução e que o Cassadini estava montando esses grupos. Isso ele próprio deixou provas. As pessoas perguntaram, alguém perguntou, e ele está preso? Sim, gente, ele foi preso pela Polícia Civil logo depois do crime, em janeiro seguinte ao crime, foi em 24, né, a prisão dele, e ele continua preso. O que aconteceu com ele ontem, viu, gente, só para explicar, é que a Polícia Federal emitiu um mandato federal de prisão, porque agora vamos ficar em cima dele, vamos querer saber, né, o Plínio, presumo que é isso que a Polícia Federal vai fazer agora, chamá-lo para depor, vem cá, tem outros grupos como o seu, eles vão esmiuçar isso aí. Então, o que eu apurei, viu, Azenha, e é uma questão interessante, e pega Bolsonaro por qual motivo? Primeiro é o seguinte, esse Cassadini fez o contato com o Aníbal, que é o bolsonarista radical, através de uma célula dessa frente patriótica. O Aníbal era o responsável em Cuiabá por uma célula dessa frente patriótica e contratou o assassinato desse grupo de extermínio. Então, isso está sendo investigado pela Polícia Federal, até mesmo porque é um crime que vai de um estado para o outro. Só que tem uma questão. O Cassadini, ele também é réu na investigação do 8 de janeiro. Sim. Tem um processo no Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Alexandre de Moraes, de que o Cassadini, ele também conspirou. Olha para vocês verem que interessante. Vocês podem ver lá, eu fiz uma matéria ontem falando... Na verdade, viu, Plínio? Só uma coisa. Quem abriu uma ação contra o Cassadini foi o Superior Tribunal Militar. Aí eles começaram a investigar e falaram, opa, peraí, isso aí está relacionado ao 8 de janeiro. 8 de janeiro. E aí passaram para o STF, mas ele é réu, ele responde lá no STF. É exato, viu, Azen? Inclusive, assim, a Procuradoria Militar, né? Aqui, ó, eu escrevo nessa matéria, né? Que ele foi formalmente acusado pela Procuradoria Militar de incitar a desobediência e a indisciplina militar ao propalar fatos capazes de ofender a dignidade das Forças Armadas e ao imputar ao comandante do Exército fato ofensivo à sua reputação. Nós estamos falando de quem aqui? Do Freire Gomes. Só que o que acontece? Isso aqui estava relacionado àquele núcleo comandado pelo Walter Souza Braga Neto para justamente achacar a cúpula militar. A partir daí, a Justiça Militar entendeu, né, que essa ação, essa acusação tinha ligação dos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, enviou o processo ao STF, ao Supremo Tribunal Federal. E a defesa dele, eu estava lendo a sua matéria, pediu para voltar para o STM, é isso? Né? Exato, Ana, exato. A defesa do Cassadini voltou, apelou, pedindo para voltar ao Tribunal Militar, justamente porque ele não queria ficar sob a alçada do Moraes. Por que será? Daí, ó, na denúncia, a Procuradoria Militar narra aí que o coronel, abre aspas, descontente com a atuação das Forças Armadas, particularmente do Exército Brasileiro, que teria passado pano para o que aconteceu no final de 2022, com a eleição do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, chegou a sugerir que os manuais militares foram feitos para serem rasgados e que a hierarquia e a disciplina podem ser quebradas em determinadas situações, incitando dessa forma a desobediência e a indisciplina militar. Isso quem está falando é a Procuradoria Militar, não sou eu, gente. Daí, ele cita, né, a Procuradoria cita uma publicação nas redes sociais em que o Cassadini escreve aí: os traidores da pátria, nós brasileiros e patriotas não podemos esquecer jamais de duas datas a partir de 2023. A virada do ano com a traição das Forças Armadas e o dia 8 de janeiro. Mas vamos voltar às ruas
e dizer quem manda nesse país. Isso foi uma publicação depois do 8 de janeiro. Depois do 8 de janeiro. Se implicando ainda mais. Organizando o golpe do Instagram, como muito bem definiu a Ana, ao longo de 2023. Ele seguia, era um golpe contra o Lula. Ele falou claramente, ele se entrega no vídeo, isso que chama atenção. E outra coisa, você sabe que um promotor lá de Mato Grosso perguntou, mas não conseguiu localizar um vídeo em que o Cassadini teria rasgado uma farda para protestar contra... Fez a pergunta, mas ele não conseguiu localizar. A defesa do Cassadini falou: isso não tem nada a ver com o processo que está em andamento de assassinato do advogado, e aí ele não foi obrigado a responder, mas o promotor perguntou numa audiência: vem cá, Cassadini, você fez o vídeo rasgando uma farda? E aí a defesa não deixou com que ele respondesse.